Bem-vindos ao JK Cast, o podcast de economia, finanças e investimentos, com José Cobori. Sejam bem-vindos ao terceiro JK Cast. Meu nome é Carlos Duarte. Eu sou o José Cobori. Bom, professor, vamos iniciar com as perguntas aqui que foram selecionadas. Só lembrando o pessoal novamente para enviar áudio, né? Porque o texto ele acaba tomando um tempo maior. Como a gente quer atender um maior número de perguntas em cada episódio, o áudio ele é mais dinâmico, né? Só relembrando o pessoal aí. Perfeito. E vamos relembrar um número também, DDD 61 981 17 0005. 61 DDD 981 17 0005. Vamos lá? Vamos. Meu nome é Roland Miller e eu moro em Embu das Artes, São Paulo, e gostaria de fazer duas perguntas. Cobori, eu gostaria que explicasse a relação que existe entre cotação do dólar e a inflação medida pelo IPCA. Eu digo isso pois recentemente o dólar subiu ali da faixa de 3,70 e bateu quase os 4,20. Uma alta que a gente pode mensurar em aproximadamente 10% e que nesse momento praticamente não alterou o nível de inflação, que inclusive está ligeiramente abaixo da meta estabelecida pelo Banco Central. A outra pergunta é se nós podemos de alguma forma antecipar uma eventual queda da Selic para 5,5%, com base na taxa de DI futuro com vencimento em 2020, que já está precificando essa queda. Se possível, se você pudesse explicar a relação entre a Selic e a taxa de DI futura. Bom, professor, vamos lá? Vamos. O dólar, na verdade, esse movimento do dólar, acho que a pergunta do Roland, né, está ligada aí ao IPCA, porque o Banco Central, ele atua quando ele acha que vai existir uma distorção na taxa de câmbio por um tempo que possa impactar o IPCA, porque muitos produtos da cesta que calculam o IPCA, né, eles são commodities, né, tem um preço internacional, então se essas commodities são cotadas em dólar e o dólar ficar com a taxa de câmbio muito alta, ele acaba impactando a inflação, né, faz com que a inflação suba. Então o Banco Central tem essa preocupação. Mas movimentos de curto prazo, Roland, como você falou, eles não afetam tanto o IPCA. Como que o Banco Central atua? Como a gente tem o regime de câmbio flutuante, que é o tripé da política econômica, o câmbio ele tem que ser determinado pelas forças de mercado, né? Pela lei da oferta e procura. O governo, teoricamente, pela sua política econômica, ele não intervém no câmbio para tentar controlar a cotação da moeda. Mas o Banco Central atua porque em determinados momentos, movimentos de curto prazo, existe uma pressão nas negociações com o dólar. Então, quando tem qualquer estresse na economia mundial, quando tem qualquer tipo de evento, às vezes, eles chamam de ataque especulativo, mas nem sempre é um ataque especulativo, é simplesmente um movimento muito forte e pontual de curto prazo. Existe um desequilíbrio entre oferta e demanda. Então, digamos, deu um estresse lá fora. E aí já respondendo isso que ele falou, né? Isso foi por um movimento na Bolsa. Está crescendo o nível de aversão ao risco mundial. Então, os investidores estrangeiros que ainda representam uma parcela muito grande do movimento da nossa Bolsa aqui, a B3, eles têm uma tendência de tentar voltar para casa. A gente falou no episódio anterior, né? Você quando está com medo, você quer voltar para casa. Então, o investidor estrangeiro ele faz o quê? Ele vende os ativos dele no Brasil, tanto ações como títulos públicos que ele comprou do Tesouro Brasileiro, e quer ir embora para o país dele. Para ele fazer esse movimento, ele tem que trocar. Ele vende, troca os reais por dólar e vai embora. Então ele entra no que a gente chama na ponta compradora. Então, quando é um movimento pontual de curto prazo, existe uma pressão muito grande para se comprar dólar em determinados dias, em determinados momentos. E aí ele dá um desequilíbrio, porque a ponta vendedora continua naquele volume e de repente aparece muito comprador de dólar. O que acontece? Essa taxa de câmbio dispara, lei da oferta e procura. Então, nesses momentos, o que o Banco Central ele faz, ele intervém, não é que ele intervém sobre o ponto de vista de tentar controlar. Ele intervém para regular a liquidez do mercado. Então, digamos, na ponta compradora tem 1 bilhão de dólares sendo demandados, né? Na ponta vendedora só tem 700 milhões. Então, esse desequilíbrio entre 1 bilhão e 700 milhões vai fazer com que a cotação da moeda suba. E isso vai afetar a taxa de câmbio. O que o Banco Central faz? Ele entra e vende dólar, né? Ele entra na outra ponta, vendedora. Para contrabalancear. Para contrabalancear e tentar amenizar essa volatilidade, né? E aí ele faz essa contraparte. E em momentos lá, no passado recente, ele também fez um movimento inverso. Como ele queria segurar esses movimentos que estavam muito grandes ali entre 2003 e 2008, e na realidade era o inverso, o real estava se apreciando,
porque tinha muito dinheiro entrando no Brasil, e aí ele entrou na ponta inversa, né? Comprando dólar, para evitar que a cotação apreciasse demais o real, que isso prejudicava também as exportações brasileiras. Então ele teoricamente, às vezes recebe muita crítica, porque o mercado às vezes entende que ele está realmente intervindo na moeda, mas o que o Banco Central faz e depois ele alega é que ele está ali só controlando essa liquidez. Então essa primeira pergunta do Roland é basicamente isso, tá, Roland? Agora, quando a gente fala, você falou da taxa Selic, é porque como não tem uma pressão inflacionária e a nossa taxa de juros está caindo e não está acontecendo essa retomada da atividade econômica, porque como eu expliquei, acho que também no episódio anterior, a política monetária nada mais é do que eu aumento a taxa de juros, eu tiro o dinheiro do mercado. Né? Eu baixo a taxa de juros, eu injeto o dinheiro no mercado. Então, o que o Banco Central está fazendo quando ele está diminuindo a taxa de juros é injetar dinheiro no mercado para tentar aquecer a economia. Né? Mais dinheiro, mais demanda, mais dinheiro disponível, isso teoricamente vai aquecer a economia. Isso não está acontecendo desde que a taxa de juros começou a cair de 14% e 25%. Até hoje, né, a taxa só está caindo e essa atividade econômica não está aparecendo. E não está refletindo os índices de inflação. Como tem atividade econômica, não tem inflação, não tem pressão inflacionária. Então a tendência é que o Banco Central continue. Eles acharam que ia parar lá em 7, já está em 6. E o mercado já prevê que essa taxa caia até próximo de 5%, talvez 5%. Né? Isso se reflete no mercado que ele falou de DI futuro. O que é o mercado de DI futuro? São contratos que são negociados pelo DI futuro de um dia, que é o CDI, que é negociado entre o mercado interbancário. Por que não existe? Existe um ativo que chama Selic de um dia futuro, só que não tem liquidez. E tudo no mercado é liquidez. Então a liquidez está no contrato de DI de um dia futuro, que é basicamente mais ou menos, num outro episódio eu posso explicar com mais detalhe, porque o CDI é muito parecido com a Selic. Então, quando você olha a curva de juros do DI futuro, o mercado já está prevendo cortes até 5% pelo Banco Central. Então o mercado começa a negociar essa taxa já com contratos futuros de DI. Tá? Por que o mercado faz isso? O mercado futuro é feito para proteger, né? Para proteção, que no jargão financeiro é hedge, fazer operações de hedge. Então, se o mercado acha que a taxa vai cair, ele já opera esses contratos no mercado futuro para amenizar, digamos, um eventual prejuízo que ele tenha com taxa de juros no presente. Uma operação muito simples que os grandes fundos fazem é com os títulos públicos. Se ele está carregando um monte de LTN na carteira do fundo, quando a taxa de juros sobe, a LTN perde o valor, né? Porque a taxa de juros está no denominador. Então, o que ele faz para se proteger? O mercado chama isso de uma LFT sintética. Ele, teoricamente, era a mesma coisa que ele vender todas as LTNs e comprar LFT, porque a LFT é pós-fixada, ele vai pegar a alta dos juros. Então, um fundo tem bilhões de títulos na carteira. Ele não vai fazer isso primeiro. Tem um custo operacional muito alto e tem imposto de renda. Então ele vai, o que ele faz? Ele mantém essas LTNs na carteira e faz operações no mercado de DI de um dia futuro. É um pouquinho mais complexo para explicar isso, mas se você tem uma LTN, você está vendido em taxa. Né? O mercado fala, você está comprado em PU, que é a LTN, que é o preço unitário, e está vendido em taxa. Então, se você está vendido em alguma coisa e o preço subir, você perde dinheiro. Exatamente a LTN. Está comprado em LTN e a taxa de juros subir, você vai perder. Então, você está vendido em taxa. Qual a operação que ele faz? Faz uma operação inversa no mercado futuro. Ele está vendido em taxa, ele vai lá e compra a taxa. Então, teoricamente, aquele dinheiro que ele perde na LTN que ele tem, ele ganha no mercado de DI de um dia futuro. Né? Então, ele anula essa perda dele, por isso que é chamado de hedge. Tá? E é a mesma coisa que ele está carregando uma LFT. É a mesma coisa que ele estivesse trocando uma LTN por uma LFT. Por isso que chama uma LFT sintética. Tá? Então, é basicamente isso, Ronald. O mercado já prevê esses cortes na taxa de juros caindo até próximo de 5%. E o mercado de um dia futuro existe. Existe o Selic de um dia futuro, mas não tem liquidez. Mas aí todo mundo opera o DI de um dia futuro. Perfeito. Ok, professor, vamos para a próxima pergunta. Boa noite. Meu nome é Bruno Coutinho, trabalho como MEI e sou formado em administração de empresas. Há pouco tempo estou neste mundo de investimentos. Percebi que nos grandes ativos do índice Bovespa existe boa participação de fundos internacionais, na maioria americanos. Gostaria de saber a opinião de vocês sobre como o mercado internacional está olhando para o Brasil atualmente e qual a melhor fonte de informação destes principais fundos internacionais.
Outro ponto que gostaria de saber também é que estamos tendo notícia de alto volume de investimentos na África. E se isso pode, de alguma forma, desviar os investimentos internacionais que viriam para o Brasil para passar a ser investidos na África. Vamos lá, professor. Foram 2 perguntas aí, né? É o Bruno, né? Isso. Bom, Bruno, como eu disse acho que na resposta anterior, a Bolsa Brasileira ainda tem um grande percentual de investidores estrangeiros, né? A gente ainda depende dessa poupança externa, né? Então tem muito dinheiro de fundos internacionais realmente no Brasil. O fundo é como qualquer investidor, ele busca rentabilidade, né? Então se no mundo inteiro você tem aí taxas de juros, inclusive negativas em alguns países, eles começam a procurar alternativas de investimentos no resto do mundo, né? Um fundo internacional, ele tem uma visão global, ele não está lá sendo... É um fundo sediado nos Estados Unidos. Mas ele tem uma visão global, ele está estudando o resto do mundo todo. E aí ele procura, né, aportar esse dinheiro dele em países que ele acha que pode, na relação de risco e retorno, melhorar a rentabilidade do que ele teria, sei lá nos Estados Unidos. Então é por isso que os fundos internacionais têm esses investimentos em todos os países que ele julga que tem um risco adequado, e tem muito fundo internacional que tem investimento no Brasil. A fonte de notícia é a fonte de notícia de todos os investidores, né? Eu acredito que eles... tenham as suas plataformas, mas a plataforma mais conhecida é a da Bloomberg, né? Que inclusive é usado também pelos fundos nacionais, que tem informações real-time do mundo inteiro. E é óbvio, você depende da categoria de ativo que ele está investindo. Então, se ele está investindo em títulos soberanos do Brasil, ele vai se preocupar mais com informações sobre macroeconomia, vai acompanhar a economia brasileira, vai pegar os relatórios, né, de macroeconomia que é relativo aos BRICS ou ao Brasil. E se ele está olhando ações, óbvio, ele vai tentar pegar essas informações que essas plataformas têm, principalmente a Bloomberg, de todas essas, como navegam, né, a gestão dessas empresas e como que elas são impactadas pela economia. Então, basicamente é isso. Essa é a fonte de informações desses países. E aproveito então para responder aqui que ele falou da África. Isso. Se ele está falando da África do Sul, a África do Sul faz parte dos BRICS, que é Brasil, Rússia, Índia, China e South Africa, né? O mundo olha isso como se fosse um bloco de países emergentes grandes que tem potencial de crescimento. Então, se você pegar Brasil, Rússia, Índia, China e a África do Sul, são países bastante populosos, grandes, emergentes e que, em teoria, tem um potencial de crescimento quando você olha o resto, digamos, dos países considerados de subdesenvolvidos, de terceiro mundo, são países que estão ali almejando subir de categoria na economia mundial. Então, os investidores estrangeiros olham isso de uma forma diferente. Queremos correr um pouquinho mais de risco, né? A gente não quer porque investir no Japão, investir na Europa, investir nos Estados Unidos, são países de primeiro mundo desenvolvido, economias desenvolvidas. Teoricamente, tem um risco menor e vai me dar um retorno menor. Qual o próximo passo que eu vou dar aqui para tentar correr um pouquinho mais de risco, para ter um pouquinho mais de retorno? Vamos olhar para o BRICS, né? E aí ele começa a olhar e fala, bom, aqui a gente tem a alternativa do Brasil, é uma democracia, a economia já foi teoricamente estabilizada, tem ali seus problemas, né, que todo país tem. Vamos comparar aqui com a China. Bom, a China, a segunda maior economia do mundo, né, ainda não é considerado um país aí apesar de ser rico, mais um país desenvolvido, porque ainda tem ali sob o comando do Partido Comunista, não é teoricamente uma democracia. A gente não pode... Só o Brasil considerou a China uma economia de mercado, né? O resto do mundo não considera. Então, ali a gente tem um risco. Vamos para a Rússia. Bom, a Rússia é um país comunista, ainda está em muita dificuldade, tem potencial. Então, ele analisa esse risco e olha também para a África do Sul. Então, a África do Sul, teoricamente, concorre ali pelos investimentos. Cai nessa análise, né? Cai nessa análise. Então, quando ele olha para o bloco, o BRICS, ele pode estar ali, de repente, numa decisão de investir entre Brasil e África. Entendi. Pode ser que ele decida pela África e deixe de investir no Brasil. Mas tem uma análise mais criteriosa, né? Porque... o que você falou, até a questão dos ativos, que tipo de investimento que ele vai estar fazendo, em que área. Isso, qual que é o risco, tá? Então, assim, concorre porque também faz parte do BRICS. Perfeito. Respondido aí bem didaticamente. Vamos aqui para a terceira pergunta. Olá, professor Cobori, tudo bem? Meu nome é Marcos, sou de Florianópolis. Gostaria que o professor explicasse para nós, por favor, como que funciona o controle do governo na cotação do dólar. Quando que ele acha, por exemplo, que ele deve intervir na cotação do dólar quando ele passa de uma determinada barreira? E como que funciona essa ferramenta, né? Por exemplo, quando nós lemos uma notícia que o governo está fazendo swap cambial. O que isso significa
E se o professor puder também comentar as demais ferramentas de controle dessa moeda estrangeira aqui internamente. Muito obrigado, um grande abraço. Marcos, acho que a primeira parte da resposta, acho que eu fui na primeira pergunta, do Holland, né? Isso. O Banco Central intervém quando ele acha que tem um desequilíbrio na liquidez, tem um problema de liquidez no mercado, ou seja, um problema pontual, né, um evento pontual na economia mundial fez com que muitos investidores tentassem sair do Brasil, vender seus ativos aqui, saísse, isso vai gerar um desequilíbrio, né, no câmbio, porque vai ter muita gente comprando dólar e pouca gente vendendo, e a tendência é que a taxa de câmbio tem uma alta volatilidade. Então ele atua nesse momento para tentar minimizar essa volatilidade na taxa de câmbio e prover liquidez, né? Para quem está querendo sair, está comprando, ele vai lá e se mostra presente que ele tem dinheiro, tem dólar para vender, né? É porque num passado recente, quando a gente não tinha essa condição, era de reservas internacionais, de repente no outro episódio eu explico isso com um pouquinho mais de tempo, existiu o que eles chamavam de ataque especulativo, né? Que na realidade é um jogo de blefe, né? O cara, ele acha que o país não tem os dólares para entregar, para vender, e aí todo mundo começa a comprar, como todo mundo acredita que não vai ter dólar para vender, as pessoas também começam a especular com a moeda, falando, se ele não tem para vender, o preço vai disparar, né? O dólar vai subir muito e todo mundo tenta ganhar com esse movimento. Então, às vezes, agora que o Brasil tem essa condição, quando o Banco Central entra, ele de alguma forma está dizendo, eu tenho bala na agulha, tenho bala na agulha, não adianta movimento especulativo comigo, não adianta porque eu tenho dinheiro para entregar. Então, realmente, o mercado, aí é aquele jogo de blefe, ele não vai mais blefar porque sabe que tem. Então, realmente, a ponta compradora, ultimamente, quando entra para comprar dólar, é realmente porque está querendo, são operações reais, ele está querendo sair do Brasil, não é só um movimento especulativo. O Banco Central entra pontualmente para amenizar esse problema de liquidez e não deixar que a taxa de câmbio entre nessa volatilidade e dispare demais, né? E uma das ferramentas, e o Banco Central, acho que depois de 9 ou 10 anos, foi a primeira vez que ele usou o dólar físico, que fala, foi exatamente mês passado, se não me engano. Desde então ele não usava só o que eles chamam de swap cambial. Swap cambial é uma operação no mercado futuro. O próprio nome de swap é de troca. Na realidade, o Banco Central troca dólar por taxa de juros. E ele faz isso no mercado futuro. Então ele não usa a moeda. Ele não usa a reserva que ele tem, a reserva internacional de dólar, e usa esse contrato. O que ele está fazendo? É a mesma coisa que ele está vendendo dólar no mercado futuro, né? Então ele está dizendo, você quer sair? Tá aqui vamos fazer uma troca, em vez de você sair, eu garanto, né, esses dólares lá no futuro e eu te pago a taxa de juros desse período. Então, se for um movimento que o investidor está fazendo só para tentar minimizar ou melhorar a rentabilidade dele, ele acaba fazendo esse contrato com o Banco Central. E na prática, assim, no popular para todo mundo entender, quando o Banco Central opera swaps cambiais no mercado futuro, ele está exatamente vendendo dólar. E tem um vídeo no meu canal que eu explico esse negócio da arbitragem. Quando ele vende dólar no mercado futuro, o dólar no mercado futuro cai e aí ele está influenciando o mercado à vista. Ah, perfeito. Porque no mercado tudo é juros, tá? Tudo é taxa. Então, quando ele joga o dólar futuro para baixo, se o dólar à vista não cair, ele abre o que a gente chama de uma oportunidade de arbitragem. E aí o mercado começa a arbitrar porque tem uma diferença aqui. Porque quando você carrega no tempo, o dinheiro tem valor no tempo, você na realidade, por isso que eu falo, é tudo taxa de juros. Você vai abrir uma oportunidade de arbitragem, porque aí a pessoa vai, se tiver essa distorção, ele vai comprar a futuro e vender à vista. Ou fazer o inverso, comprar à vista e vender a futuro. E aí essas operações começam a ser feitas e o dólar à vista acaba caindo para o patamar que o Banco Central está operando no futuro. Entendeu? Então, por isso que ele faz essas operações de swap cambial. Que ele faz a operação no futuro, mas ele derruba o preço à vista. E sem estar usando a moeda em si. E sem estar usando a moeda física. Na realidade, ele tem um custo. Ele está pagando. Ele vai pagando. Só que ele paga taxa de juros, não paga moeda, né? Perfeito. Vamos para a quarta pergunta aqui, professor. Olá, professor Cobori e equipe. Meu nome é Alexandre. Eu sou arquiteto aqui em Belo Horizonte, Minas. Um grande abraço. A minha dúvida é a seguinte. Um dia desses, escutando umas palestras na internet, inclusive uma de um renomado economista, ele falava sobre a crise de subprime de 2008. Nesta crise, ela foi marcada pelos ativos, né, que foram sobrevalorizados e com o efeito cascata, né, e a crise sistêmica causou o que causou. Diante disso, ele disse que o governo americano
Para remediar a situação, ao invés de enxugar a quantidade de dinheiro no mercado através de uma política monetária mais restritiva, o Fed ele simplesmente injetou, de algum modo que eu não entendi muito bem, mais dinheiro na economia. Só que ao invés de ele injetar direto para o consumidor final, ele fez esse aporte de dinheiro junto às instituições financeiras para que elas alavancassem os ativos financeiros correntes. Ou seja, diante disso, ficou traçado um cenário de que, desde 2008, os ativos financeiros estão sobrevalorizados no mundo inteiro. Talvez até por isso explique o excesso de liquidez no mercado financeiro internacional. A minha pergunta que eu faço é a seguinte: de que forma especificamente esses ativos financeiros foram inflacionados e como uma possível crise pode nos atingir, tendo em vista que esses ativos podem ser dos mais diversos possíveis? Como um efeito cascata, por exemplo, pode afetar o mercado de ações? Vamos lá, professor. Bom, Alexandre, na realidade é o seguinte, vou explicar até por que as crises elas são cíclicas, né? Tem também vídeo no canal que eu explico sobre isso. Na realidade, na sua pergunta, teve uma dúvida que ela não faz muito sentido, Alexandre, porque quando veio a crise do subprime, as crises econômicas elas destroem riquezas. E por isso que é cíclico. O que está prestes a acontecer é exatamente a mesma coisa, tá? E aí é cíclico justamente por causa dessas injeções de liquidez que o mercado, os bancos centrais fazem na economia. Então, o que foi a crise do subprime? Se inflou os ativos imobiliários e ele foi inflado através de crédito, né? A taxa de juros muito baixa nos Estados Unidos, muito crédito na economia. As pessoas começaram a comprar imóveis sem ter condições, aquilo virou um negócio. O cara comprava o imóvel subia de preço, junto subiu o aluguel, aí o dinheiro que ele conseguia comprar de aluguel, ele conseguia pagar a prestação do financiamento imobiliário, e aí virou um negócio porque funcionava, a bicicleta andava porque os preços estavam subindo, né? Só que tudo tem um limite. Quando os preços pararam de subir, começou a cair, aí o movimento é inverso. O preço do ativo imobiliário começou a cair, junto começa a cair também o valor do aluguel. E aí as pessoas tinham lá vários imóveis que tinham financiado, porque isso tinha virado um negócio, imagina. Mas isso já não pagava mais? Aí o aluguel já não pagava a prestação da dívida, o cara tinha que em algum momento ficava muito inadimplente, tinha que devolver o imóvel, e os bancos começaram a leiloar os imóveis. E aí muitos imóveis sendo leiloados, imóvel na ponta de venda, o preço estava caindo, aí o preço despencou. E aí esses ativos de crédito que eram negociados no mercado, de crédito imobiliário, que é o subprime, que seria as nossas crises aqui no Brasil, eles deixaram de ter valor, porque o que pagava esse subprime era o fluxo de pagamento da dívida, que parou de vir, começou a ter muita inadimplência, então esses papéis de repente viraram pó, deixaram de ter valor. E tinha papel desse espalhado no mundo inteiro, o que a gente chama, era um ativo financeiro também, que vai ajudar a responder aqui o seu entendimento, Alexandre, do que vai acontecer, é provável de acontecer agora. E aí essas riquezas foram destruídas, porque esses ativos financeiros simplesmente viraram pó. Então essas crises, elas destroem riqueza, e aí esses ativos que deixam de existir, viram pó, ele destrói riqueza de um monte de investidores, que os investidores é quem poupa na economia, né? É quem provê recursos na economia para financiar esse crédito todo. Então essas riquezas são destruídas, o sistema financeiro entra em provável colapso. Tanto que lá quebrou o Lehman Brothers e tal, e os bancos centrais tiveram que intervir para não deixar o sistema financeiro quebrar, né? Assim, às vezes pro leigo falar, tá salvando o banco, mas tem que salvar. Porque o seu dinheiro está no banco. Né? Se o banco quebra, você também está em dificuldades, né? E são os bancos que são os intermediários financeiros na economia. Né? São eles que fazem a intermediação entre quem tem dinheiro e quem não tem. Então o sistema financeiro é importante. E aí, para não gerar uma crise sistêmica, os bancos centrais tentam ali injetar liquidez na economia para reativar a economia e salvar também, ao mesmo tempo, o sistema bancário. O que o Fed fez, e não tem como dar esse dinheiro, como ele perguntou, direto para a população. O dinheiro sempre é injetado através do sistema financeiro. Tá? Então, o que o Fed fez? Os bancos com muito ativos podres na carteira dele, nos ativos, né, desses ativos imobiliários, o Banco Central injetou liquidez nesses bancos para que eles não quebrassem. De alguma forma, assim, no popular, o que ele estava fazendo? Ele estava meio que comprando essa carteira de ativo podre e colocando dinheiro nos bancos. E o que se esperava é que os bancos
com o balanço ajustado, esse dinheiro em algum momento vai transbordar para a economia. O banco começa a dar crédito, e aí a liquidez volta a fluir na economia e reativa a atividade econômica. Isso é bem mais complexo, mas acho assim, dessa forma simplificada dá para entender. Sim, ficou claro. Né? E aí o que os bancos fizeram? Os bancos ficaram com medo, depois da crise, de ficar dando crédito de novo na economia para não gerar o mesmo problema. Então os bancos começaram a reter toda essa liquidez que foi injetada no balanço deles. E, em algum momento, vários bancos começaram, ao invés, né, de usar essa economia, esse dinheiro, essa liquidez toda, para comprar, para fornecer crédito na economia, eles começaram a comprar ativos. Né? Então, se tem uma ideia, o Banco Central japonês compra ações de empresas. Então, assim, várias bolsas do mundo, inclusive americanas, elas começaram a ter desde o subprime, esse aumento de valor nos seus ativos, nas ações e nos ativos aí de dívida, porque esse dinheiro da liquidez toda que foi injetada, ela foi injetada e foi para os ativos. Então, não gerou uma inflação no consumo, mas gerou uma inflação de ativos, que é o grande medo hoje de uma nova crise mundial, é exatamente isso, os ativos estarem inflacionados, e em algum momento, assim como os ativos imobiliários, quando eles começarem a pegar o caminho inverso, né, parar de subir o preço, as pessoas começarem a vender, disparar aí um efeito manada, um pânico, todo mundo começa a vender e esses ativos começam a despencar de preço, tá? Então a gente tem que sempre tomar muito cuidado quando tiver, digamos assim, nesses momentos de euforia, né? Porque nos momentos de euforia tem muita irracionalidade, tanto para comprar quanto para vender. Então acho que a pergunta dele era essa, né? Isso. A inflação nos ativos financeiros, que gerou essa inflação nos ativos financeiros. E os bancos centrais injetam liquidez justamente por isso, né? Para tentar. Só que aí é aquela diferença do remédio e do veneno, né? A diferença do remédio depende da dose. Então essas crises são cíclicas por causa disso, né? Você tem um remédio ali e é injetar dinheiro. Só que aí, dependendo da dose, ela acaba virando um veneno e acaba sempre gerando a próxima crise. Perfeito, professor. Vamos para a quinta pergunta. Olá, professor Cobori. Meu nome é Leonardo, sou de Santa Rosa, no Rio Grande do Sul. Acompanho o seu trabalho desde o YouTube. Parabéns, é maravilhoso. Que bom que o senhor se propõe a ensinar as pessoas. Obrigado mesmo por isso. A minha pergunta é referente ao valuation. Eu li recentemente um livro da Modaran, onde ele fala dos diversos métodos de valuation. Modelo de Gordon, regressão, DCF, enfim, várias formas de fazer um valuation. Só que o que eu percebi é que esses métodos funcionam muito bem em economias mais estáveis, como é o caso da economia norte-americana. Aqui para o Brasil, dificilmente temos mais do que 10 anos de bons anos de economia. Geralmente vem uma crise, ou uma crise econômica, política, enfim. E aí as nossas projeções acabam não funcionando muito bem. A pergunta que eu lhe faço é o seguinte: como a gente pode adaptar métodos de valuation para a realidade brasileira? Né? Como é que a gente calcula a expectativa de crescimento de uma empresa dentro da realidade brasileira que é tão incerta? Existe alguma correção que você deva fazer, enfim? E na esteira dessa pergunta, uma segunda dúvida que eu tenho é se existe algum método de valuation, principalmente para valor intrínseco de ação, né? Aliás, para valor intrínseco de ação, que possa ser feito de cabeça, na hora, assim, você bater o olho, fazer uma conta simples e saber se aquela ação está cara ou está barata. Eu sei que algumas pessoas usam a mediana, outras pessoas fazem o EV pelo EBITDA, né, dividem o EV pelo EBITDA. Existe alguma outra forma para saber o preço intrínseco de uma ação, assim, o que o senhor sugeriria nessa linha, assim, para que a gente possa ter uma forma mais rápida de avaliar uma empresa, se o preço da ação naquele momento está caro ou está barato? Um forte abraço, professor. Obrigado por toda a paciência e dedicação no ensino. Tenho aprendido muito com o senhor. Espero continuar aprendendo por muito mais tempo. Forte abraço e até mais. Bom, professor, vamos à pergunta do Leonardo. Aí. Temos alguma métrica para isso? Temos. Bom, Leonardo, obrigado aí. Eu fico feliz em ser útil aí na educação aí no mundo financeiro, né, e no mercado de capitais. Até porque eu gosto, né? Eu dou aula física e acho que esse mundo da internet você consegue alcançar muito mais pessoas. Tem dois pontos aqui, Leonardo, que você falou sobre valuation, que vale a pena eu diferenciar, né? Quando você fala que a economia brasileira não tem um histórico confiável, você tem duas variáveis na projeção da empresa que você leva em consideração, que uma a gente ajusta pela teoria e, óbvio, pela experiência prática. A outra é muito mais difícil, que é você projetar o lucro da empresa.
Mas o valuation ele tem, você projeta a geração de caixa da empresa e traz a valor presente pelo risco. Esse risco, nesse período, nesses mais de 7 anos que eu faço operações de M&A, estrutura operações de fusões e aquisições, nos valuations a gente faz esse custo de capital todo em dólar, justamente porque a gente não tem uma série histórica confiável. Pelo que você falou, você leu o livro do Damodaran, o mundo inteiro usa, na realidade, o site do Damodaran lá na Universidade de Nova York, na Escola de Economia lá da Universidade de Nova York. No site do Damodaran ele tem todas essas séries históricas dos Estados Unidos, né? Então, o que o mundo inteiro faz utiliza esses dados de uma série histórica, geralmente de 60 anos. Né? Eu sempre utilizei uma série histórica de 60 anos, e aí só elucidando o que você falou, é porque no Brasil realmente não tem, né? Se você pegar, digamos assim, seria confiável você pegar depois do plano real, que a gente atingiu uma estabilidade econômica. Que é um período hiperinflacionário, todas as variáveis econômicas não são confiáveis, né? Você não tem como. Então, se você pegar a série histórica do Brasil depois do plano real, você vai ter várias inflexões ali numa projeção, numa curva, que vão jogar a média, né? Porque estatística é média, né? Você vai jogar a média, tudo bem que você pode descartar algumas observações para tirar uma nova média, mas aí não é confiável. Primeiro, que a série histórica é curta, e segundo, que você tem várias crises depois do plano real. Né? Teve a crise na Rússia, durante os 2 mandatos do Fernando Henrique, teve crise quase todos os anos, né? Teve a crise dos mercados asiáticos, os tigres asiáticos, depois teve crise na Rússia, crise no México, né? A gente teve a crise do subprime, teve várias crises que, se você tirar isso aí para achar uma medida estatística, ela não vale nada. Exatamente. Então todo mundo, a maioria das pessoas, e a gente usava muito isso nos valuations e operações de fusões e aquisições, a gente pega a série histórica dos Estados Unidos, a gente pega uma série histórica do Standard & Poor's 500 dos últimos 60 anos e pega uma série histórica dos títulos do Tesouro Americano dos últimos 60 anos. Sempre o mesmo período você usa, né? Para quem estiver escutando e entende um pouquinho de valuation, a gente está falando ali do CAPM, né? Que você pega a taxa livre de risco, que são os títulos públicos americanos, e pega o retorno de mercado, que é o Standard & Poor's 500. E o beta, você usa o beta, que também tem calculado no site da Damodaran, que é o beta desalavancado por indústria, né? Para achar o risco específico das empresas. E aí você faz todo esse custo de capital em dólar e depois você transforma ele num custo de capital em reais. E, teoricamente, isso é muito simples, né? A relação de Fisher, que a gente usa, que é tirar a inflação americana e colocar a inflação brasileira. E aí você acha o custo de capital em reais. Então, você está ajustando aí a parte do risco da fórmula lá de precificação, que é para achar o valor intrínseco através do fluxo de caixa descontado. E a projeção de lucro da empresa, você tem que fazer com os dados brasileiros, até porque você está olhando para o futuro. Então, quando você olha para o futuro, você tem que levar em consideração a estabilidade política do Brasil e a estabilidade econômica. E realmente você vai ter uma dificuldade maior que se estiver olhando para um país de primeiro mundo estável. Mas o Brasil já não é tão ruim assim, né? Depois do Plano Real e depois da eleição, da redemocratização do país, do Plano Real, da eleição do Lula e agora da eleição do Bolsonaro, a gente tem demonstrado aí uma certa maturidade institucional e democrática, né? Então, a gente ainda vê que a agenda política está sempre influenciando a agenda econômica, mas você já consegue fazer uma projeção com um pouquinho mais de confiabilidade nos dias atuais para fazer a projeção de fluxo de caixa da empresa. E aí você traz tudo isso a valor presente, você acha o valor da empresa, né? Agora, Leonardo, quando você faz a pergunta aqui, ela é meio, digamos assim, conflitante, porque a avaliação intrínseca é pelo fluxo de caixa descontado. Existem 2 formas de se avaliar uma empresa. A gente chama de avaliação intrínseca e avaliação relativa. Avaliação intrínseca é isso que eu acabei de falar, fluxo de caixa descontado, que é o mais, por isso chama intrínseca. Você está olhando realmente, né? Você está realmente avaliando aquela empresa, você está projetando a capacidade dela de gerar caixa no futuro, avaliando o risco para achar o valor dela. E a avaliação relativa é a avaliação por múltiplo, que é o que você citou, Leonardo. O que é a avaliação por múltiplo? É aquela primeira noção de valor que você tem na empresa. Eu sempre exemplifico que é intuitivo que todos nós fazemos isso, né? Quando você vai, e o exemplo mais prático disso é imóvel. Você vai comprar um imóvel, então sei lá, você está em São Paulo, quero comprar um apartamento nos Jardins. A sua primeira noção de valor é o que a gente chama de avaliação por múltiplos. É o valor do metro quadrado. Então, se eu quero um imóvel, um apartamento nos Jardins, mais nobre, vai custar R$15 mil o metro quadrado. Aí você viu no jornal lá um
jornal é antigo, né? Hoje em dia ninguém abre classificado de jornal para achar preço de nada. Então você fez uma pesquisa ali na internet, tem um apartamento aqui de 100 metros quadrados. Bom, 100 metros quadrados, 15 mil metros quadrados, esse apartamento deve custar mais ou menos 1,5 milhão. E aí você vai, às vezes no mesmo prédio tem vários imóveis, vários apartamentos à venda, mas nem todos têm o mesmo preço, né? Porque eles têm características diferentes. Isso aqui foi reformado, isso aqui colocaram o granito, mármore, os metais dos banheiros são nobres, né? O outro lá não, tá? O cara nunca reformou, tá detonado, o piso tá ruim, então vai ser diferente os preços. A mesma coisa com empresas. O que é avaliação relativa e avaliação por múltiplo? É exatamente isso que o Leonardo citou. Tá, Leonardo? Quando você falou o valor da empresa, o EV que ele falou é Enterprise Value, né? É o valor da empresa dividido pelo lucro operacional, o EBITDA. Então, a gente sempre usa, é o múltiplo mais comum no mercado financeiro, né? Você fala, uma empresa do varejo. Uma empresa do varejo vale 10 vezes o EBITDA. É um múltiplo, é a mesma coisa do imóvel. Então você vai falar, ele dá um lucro operacional de 10 milhões. 10 vezes o EBITDA, essa empresa vale 100 milhões. Mas você pode ir lá olhar a empresa e aí você vai ter que fazer a avaliação intrínseca. Isso. Você vai projetar, vai ver todos os problemas, passivo, problemas que ele tenha. E aí você vai fazer todo esse cálculo, trazer o valor presente e ela não vale 100 milhões, vale 80. Ou vale mais, entendeu? Então, exatamente a mesma coisa. Então, Leonardo, avaliação intrínseca você faz pelo fluxo de caixa descontado. Se você quiser uma primeira noção de valor mais rápida, aí é a avaliação relativa, que é por múltiplos, né? Então, a mais comum é o múltiplo de EBITDA, que você falou, é o valor da empresa, é um múltiplo do lucro operacional. O EBITDA, na realidade, tem um ajuste, que é o lucro antes do imposto, dos juros, da depreciação e da amortização. Que a gente chama de EBITDA, que é uma sigla em inglês. Tem um risco maior, né, professor? Relativo. Ninguém usa. Você usa para ter é mesmo coisa do imóvel. Não, e também usar se isoladamente, não. Se você usar o múltiplo para comprar um imóvel, ninguém usa. Você usa para ter noção de valor. Você não vai lá olhar o imóvel para depois comprar? Para depois, exato. É a mesma coisa da empresa. Eu quero comprar a empresa, sei lá, do varejo. Eu sei que o múltiplo é esse. Você multiplica e fala, essa empresa tem que valer 1 bilhão. Você não vai comprar só com essa informação, né? Você vai lá avaliar a empresa, a mesma coisa do imóvel, tá? Então, a avaliação por múltiplo serve para isso. Aí agora, cada segmento tem um múltiplo que o mercado gosta de usar, né? Então, você vai para uma empresa de call center. É o múltiplo do pontos de atendimento. A empresa, você vê quantos pontos de atendimento ela tem. Aí tem lá, sei lá, R$1.000 por ponto de atendimento. Se ela tem 1.000 pontos de atendimento, tem um valor. Aí você vai... educação, é um múltiplo pelo número de alunos. Você quer comprar uma faculdade que tenha 5 mil alunos. Você quer comprar uma faculdade que tenha 10 mil alunos. Ele tem um múltiplo que o mercado tem essa média. Na realidade, o que é um múltiplo? É uma média das transações passadas. Né? Não, então, a analogia foi boa. Você pega uma média e você fala, eu quero comprar uma faculdade. Bom, faculdade é 5 mil por aluno. Aí você vê quantos alunos tem e está lá. Entendeu? Você vai na empresa de shopping center. É o que a gente chama de NOI, que é Net Operational Income. É a receita líquida por metro quadrado. Você vai comprar um shopping. Então, o valor do shopping, o múltiplo é, sei lá, R$1.000 de receita líquida por metro quadrado. Você vai lá, o shopping tem 10 mil metros quadrados, um valor. O shopping tem 20 mil metros quadrados, outro valor. Então, múltiplo geralmente é usado para ter essa primeira noção. Tá? Mas se você quiser saber o valor da empresa pela avaliação intrínseca, é fluxo de caixa descontado. Perfeito. Bem explicado. Vamos lá para o próximo. Olá, meu nome é Rubens, eu falo de São Paulo. José Cobori e Carlos Duarte, parabéns a vocês aí pelo JKCast. José Cobori, sempre quando eu posso eu assisto seus vídeos no YouTube. É um conteúdo muito interessante e sério. Eu estou na renda variável há mais ou menos 1 ano, então estou engatinhando ainda, mas estudo bastante sobre o assunto. Mexo com ações e derivativos. E minha dúvida é o seguinte, a gente está, principalmente agora agosto e setembro, intensificou o conteúdo aí na internet sobre a crise mundial, essa crise que está por vir aí. Também falam muito da recessão dos Estados Unidos. E assim, minha pergunta existe algum dado ou alguma coisa que seja contraponto a essa crise? Ou seja, algo positivo que faça a gente entender que também ela possa não vir. Porque eu fico imaginando o seguinte, a gente começa a entrar no efeito manada, que é esperando a crise. E nem sempre, segundo o Taleb, né, existe o cisne negro. E a não vinda dessa crise pode ser esse cisne negro. Então, de repente, a economia está num momento diferente do que foi até agora no mundo. E eu queria escutar se existe... esse contraponto. Mais uma vez, parabéns e obrigado a vocês. Um abraço.
Vamos lá, professor. Rubens, né? Rubens, assim, todos os sinais da economia mundial, eles são preocupantes, né? Justamente porque as crises são cíclicas e todos os indicadores aí mostram que houve uma grande injeção de liquidez na economia mundial para tentar salvar o mundo da crise do subprime. Essa grande injeção de liquidez não gerou a inflação que era esperada, a inflação normal que a gente conhece de consumo, porque esse dinheiro, a grande maioria, foi para comprar ativos financeiros. Então, gerou uma inflação de ativos, né, que estão se falando aí, muitos ativos aí estão precificados num valor muito acima, teoricamente, do que eles deveriam valer, porque tinha muita demanda por eles, né? Lei da oferta e procura, muito dinheiro para ser investido, e esses ativos subiram. O que as economias tentam fazer, e aí você citou o Taleb, eu vou citar ele também, que eu gosto muito dele, leio bastante os livros deles. O Fed, ele vem tentando adiar um eventual problema na economia americana, e ele, óbvio, usa a política monetária para isso. Usa a taxa de juros para tentar adiar os problemas. Então, se você lembrar, até o final de 2018, o mercado esperava uma expectativa de que o Fed subisse a taxa de juros em 2019 pelo menos 4 vezes. E o Fed, ele não só anunciou que não faria isso, como ele começou a derrubar, ele fez alguns cortes na taxa de juros lá dos Estados Unidos. Então, o Fed está tentando com isso adiar uma eventual crise, tentando remediar, né? Tentando adiar essa crise, postergar a crise, só que as crises, quando são postergadas, na realidade elas se tornam piores, né? E aí eu vou citar o Taleb porque ele dá o exemplo da floresta. Que ele fala? Pequenas crises, é melhor você ter pequenas crises, enfrentá-las para resolver o problema, do que ficar postergando ou remediando de forma errada, porque lá na frente, quando ela estourar, ela vai ser uma crise muito maior e muito pior, né, para a sociedade como um todo. E aí ele usa o exemplo da floresta, né? Se você evitar que existam pequenos incêndios na floresta, e nunca tem incêndio, digamos que fosse ideal, nunca vai ter incêndio, você começa a remediar isso aí para não ter incêndio, lá na frente, quando explodir um incêndio, vai queimar tudo, né? Então, o que o Taleb fala? Os pequenos incêndios, eles são necessários porque ele consome aquele material combustível. Ele vai consumindo material combustível, ele nunca deixa acumular muito material combustível. E aí ele evita os grandes incêndios, né? Então, os pequenos incêndios são necessários para evitar os grandes incêndios. Tanto que os bombeiros, eles usam essa tática, né? Você vê nessa época de seca, você vai na beira das estradas, o que os bombeiros fazem? Eles queimam, né? Toda aquela mata que fica próxima à costa, ele queima. Por quê? Porque o cara tá viajando, joga uma bituca de cigarro ali, se tiver material combustível, vai queimar não só ali, vai propagar o resto. Então, essa teoria do Taleb, do cisne negro, é justamente, ele fala que os estados intervêm, né, as nações intervêm para evitar as crises, mas acabam gerando uma crise muito maior. Então, assim, sobre o ponto de vista do Taleb, o que os governos e os estados estão fazendo atualmente é exatamente isso. Estão ali tentando remediar, evitar as crises que estão surgindo, mas está gerando aí um material combustível muito maior lá na frente para explodir. Pode ser que não aconteça, Rubens, pode ser que não aconteça, mas assim, não existe sinais disso, tá? Porque as bolhas é tipo assim, como é que a bolha não explode? Você tem que desinflar ela, né? E não tem ninguém fazendo isso. Então ela continua crescendo. Vai chegar alguém com uma agulha ali, encostar, ela explode. Então, como você evita que uma bexiga que você está só inflando exploda? Você tentar aos poucos ir desinflando. E você não vê isso na economia mundial, né? Talvez a gente deva se preparar para que isso aconteça, né? Acompanhar os sinais, mas infelizmente os estados ainda têm essa característica intervencionista, né? De tentar evitar, mas o que é uma vacina, né? Você injeta a doença na pessoa para ela criar anticorpos para ela não pegar aquela doença. E o que o Estado deveria fazer é isso, né? O cara tá gripado, deixa ele criar os anticorpos. Criar os anticorpos, ficar gripado, sofrer um pouquinho para que lá na frente ele não pegue uma pneumonia, né? Então, acho que essa analogia do Taleb, ela é bem válida e a gente tem que ficar atento aí, porque, segundo a teoria deles, a gente pode estar num momento de alta fragilidade. Certo. E ao final da pergunta, o Rubens, ele cita se pode tirar algum proveito desse momento, se realmente vier a acontecer. Mas aí, Rubens, eu recomendo você seguir o que o Nassim Taleb fala, né? Se os eventos são imprevisíveis, é porque eles não podem ser previstos, né?
Então, assim, o que ele ensina? Se o momento é de alta fragilidade, não fique exposto nesse momento. Né? O que eu posso fazer? Nada, fica quieto. É porque as pessoas ficam tentando aproveitar esses momentos. Só que o futuro é incerto. É o que o Taleb fala, é isso, né? Os eventos são imprevisíveis. Perfeito. Não adianta você querer prever ele. Vamos para a próxima pergunta. Olá, professor Kobori. Sou seu aluno do IBMEC, do MBA de Finanças. Eu me chamo João Marcelo. E eu tenho uma dúvida que eu gostaria de ter o seu comentário sobre isso, que é a questão de qual que seria um ganho que a empresa tem ao acontecer uma oscilação nos preços das ações que estão sendo negociadas no mercado. Então, por exemplo, sei lá, tem um exemplo de uma empresa que tem um boom aí de, sei lá, 200% no ano do preço da ação, e aí, pela teoria básica ali, seria, até onde eu sei, ela não teria um ganho direto com isso, a menos, é claro, pelo ganho das ações que estão em seu próprio controle. Eu queria saber se tem alguma coisa além disso, se é isso mesmo. E também no caso contrário, né? Se a ação despenca, se diretamente isso, assim, olhando pela lógica do mercado, se o mercado não estiver precificando corretamente essa ação, a empresa tem alguma penalidade por isso? Obrigado pela pergunta, João. Bom, João Marcelo, fico feliz que você esteja fazendo as perguntas para mim, que sinal que você gostou das aulas do IBMEC, né? Geralmente quando a gente não gosta, a gente não procura mais o professor. É verdade. João, é o seguinte, só explicar aqui a diferença, né? Existe uma coisa no mercado que as pessoas têm geralmente essa dúvida, confundir o que é mercado primário e mercado secundário. Mercado primário é quando a empresa vende as ações, faz a sua oferta. Se for um IPO, faz a oferta pública inicial e vende as ações. E aí, quando os investidores compram aquela ação, aquele dinheiro é da empresa. Ela está abrindo capital e está fazendo. E, às vezes, a empresa também faz ofertas secundárias. Ela, como o Banco do Brasil fez, como a Petrobras fez, ela vai, em algum momento, emite mais ações e vende. E aí também é feita, apesar de uma oferta secundária, é feita no que a gente chama de mercado primário. Os investidores que compram, essa empresa entra no caixa esse dinheiro entra no caixa da empresa. Agora, a partir do momento seguinte, as ações começam a ser negociadas na Bolsa. A Bolsa é o que a gente chama de mercado secundário. Se bem que os IPO também são feitos na Bolsa. Né? Então, só separa mentalmente. Mercado primário é quando a empresa vende as ações e aquele dinheiro vai para o caixa dela. Mercado secundário é quando, no momento seguinte, ela começa a ser negociada na Bolsa. Aí essas ações estão sendo trocadas no mercado. Né? Você está comprando e provavelmente a contraparte é um outro investidor que está vendendo essas ações. A partir desse momento, a empresa não tem mais nada a ver com isso. Então as pessoas às vezes confundem que você está comprando ação e esse dinheiro está indo para a empresa. O valor da ação caiu, a empresa está perdendo dinheiro. A empresa não tem mais nada com isso. Mas por que isso é importante e por que a empresa se preocupa com a oscilação dos seus preços na Bolsa? Primeiro, que se ela precisar fazer uma nova captação de recursos, uma nova oferta de ações, para ela é ruim que a ação dela esteja valendo menos, que o mercado esteja em crise. Tanto que você vê que não existe muito IPO em movimentos de baixa na Bolsa, né? Sempre as empresas aproveitam aqueles momentos de euforia para fazer a sua captação de recursos, porque vai conseguir vender a ação mais cara. É bastante lógico isso, né? E também porque quanto mais liquidez a sua ação tenha e quanto mais liquidez a Bolsa tenha, isso é bom para o mercado de capitais. O mercado de capitais fica sendo competitivo. Isso é bom para as empresas porque ela sempre vai ter uma fonte de captação de recursos quando ela precisar. Então ela se preocupa com isso e os investidores, por outro lado, também se preocupam com isso. Né? Se a empresa está indo bem, teoricamente a ação dela vai bem, porque as ações nada mais do que o reflexo do valor de mercado da empresa. Né? Então a preocupação do mercado é justamente essa. Mas a empresa não tem nada a ver com a cotação das suas ações no mercado secundário. Tá? Quando eu falo assim, não tem nada a ver, ela tem essa preocupação estratégica, mas isso não afeta o caixa dela, não afeta o dinheiro que está diretamente na empresa. Tá? Ela não tem nenhuma, como ele disse, nenhuma penalização. Eu não sei não lembro se ele fez algum outro comentário, mas era basicamente isso. Era basicamente isso. Ele queria saber quando esse tivesse um aging maior, se ela ia estar lucrando com isso no mercado. E depois... ela nem lucra quando sobe, nem perde quando cai. Ela só é bom justamente pelos momentos que ela precisa captar dinheiro. Perfeito, João. Agradeço novamente. Chegamos ao final de mais um JK Cash. Professor, obrigado.
explicações bem lúcidas e não só ajuda os nossos investidores, como para mim também. Está sendo bastante proveitoso. Que bom. Eu agradeço mais um episódio aqui, né, Carlos, para a gente continuar disseminando conhecimento. Como eu disse, eu tenho esse sangue na veia, um pouquinho de professor ali do mundo real. E eu acho que a internet só colabora, né, para a gente conseguir atingir muito mais pessoas. E para mim é sempre um prazer. Vamos aguardar aí o próximo episódio e mais perguntas aí para a gente poder continuar respondendo aqui e ajudando as pessoas. Perfeito. Obrigado novamente. Um forte abraço. Você ouviu mais um episódio de JK Cast, o podcast de economia, finanças e investimentos com José Kobori.